99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Técnico do Micasa, Marcelo Vilar, diz que finaliza a semana satisfeito com os trabalhos do grupo Alviverde. Neste final de semana acontece mais uma fase eliminatória da Copa do Nordeste. Fortaleza completo amanhã contra o Ferroviário. Leão do Mercado segue atrás de contratações para reforçar a equipe feminina que disputará a Série A3 do Brasileiro. Atacante do Ceará, Victor Gabriel, pegou 2 jogos de punição e não enfrentará o Sergipe. Ferroviário, que vem de 3 derrotas seguidas, terá voltas de Matheus Silva e Vinícius Paulista na decisão de amanhã contra o Fortaleza. Seleção brasileira volta a campo amanhã para enfrentar selecionado que foi a sensação da última Copa do Mundo. 18h08. Grande abraço, boa noite. No ar com o timaço da Vale FM, o programa Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. Já pensou em levar pra casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos Honda Pop de uma vez só? Isso mesmo, 6 motos de uma vez só. Só no quarto sorteio do Cariri da Sorte desta semana tem 6 motos Honda Pop 110 e 0 km. Eu falei, 6 Honda Pop 0 é demais. E mais, 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais. E o título é dupla chance. Tudo isso por apenas 5 reais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 5007, WhatsApp 889 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Atenção! Com a chegada das chuvas, aumenta a chance de incidentes como desabamentos, desmoronamentos e alagamento. Fique atento ao aparecimento de rachaduras em paredes e pisos. Cacimbas e poços precisam de atenção especial. Ao identificar uma situação dessa natureza, entre em contato com a Defesa Civil 889-9862-2740 ou Secretaria de Infraestrutura 3199-0385. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta sexta-feira, 24 de março de 2023. Oferecimento produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Produtos Ambev, oferecendo o programa Vale Esportes. Aqui conosco na apresentação, o gigante jaguaribano, grande JF. Boa noite, João Filho. Tudo bem, Marco? Um abraço, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço, o último programa da semana. Estamos por aqui com informações do nosso futebol. Quem foi que colocou em você essa posição de ser o gigante jaguaribano? Quem foi que criou esse slogan? Eu me recordo... Foi o Tony Souza, não? Eu me recordo, a primeira vez que eu ouvi foi através do senhor mesmo. Foi através de mim? Mas não fui eu, não. Eu ouvi de alguém. Eu não sei de onde surgiu, mas a primeira pessoa que eu escutei foi... certo, foi com Vossa Excelência. Inclusive, um abraço pro Tony Souza. Esteve comigo hoje à tarde aqui nos estúdios da Vale FM. Nos fez uma visita, o querido Grande Tony. Abraço pro Tony. Abraço que, pro Tony. por sinal, tem um site muito bacana, que é o replay.tv, né? Alguma coisa mais... Replay.tv.br. Pronto, Informações então, do futebol. É, bem informado o Tony Araújo, aliás, o Tony Souza. Um abraço pra ele. Querendo... E um abraço pro Tony Araújo, que trabalha comigo no Cariri da Sorte. É que é muito Tony, né? É, muito Tony. Muito Tony, muita gente boa. Bom, lembrando que nós estamos ao vivo no canal do YouTube com as imagens. Você pode me ver com esta bonita camisa. Gostou da camisa aqui, Jota? Gostei, muito bonita. bonita. Olha só, camisa assim bem animada. Bonita camisa do Campo Grande, fundado em 1985. Estou com essa camisa hoje aqui do Campo Grande e você pode ver as imagens nos estúdios da Rádio Vale FM. Aquele moço de camisa preta é o JF. Pois é. E o moço aqui de camisa azul escuro com a logomarca da Rádio Vale é o nosso querido Aloysio Vilar, que daqui a pouquinho vai trazer notícias do Icasa. Lembrando que o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, tem oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Promoção toda quarta-feira para você. Hoje não é quarta, mas é claro que tem aquela pizza deliciosa. E pra pedir, JF, como é que faz? É fácil demais, 988-42-9514, esse é o número de WhatsApp da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Você já comeu o hambúrguer lá do Val também? Comi. É bom? Muito bom, muito bom. Muito é grandão também? É grandão. É um X-tudão? É o X-Val. X-Val, ó. É o X-Val. Tá certo. É grande, viu, Mar? Vale a pena. Mas é oval ou é redondo o hambúrguer? JF. Homem, pelo amor de Deus. Pizzaria e Hamburgueria Oval.
WhatsApp 988429514. Quem acha bom é Boninho, viu? Ele tá se abrindo essa hora. Tá Boninho rindo, acha bom. Tá rindo pra caramba. Se eu tivesse na situação dele, eu ria bastante. Também. Tá certo. JF, nesse final de semana teremos os jogos de volta daquela fase do mata-mata da Série B do Campeonato Cearense. Só um, né? Porque o outro é na segunda-feira, né? Pronto, tá bom. Então vamos emendar. Domingo e segunda, né? Assim? É. Pronto. Domingo é o Pacatuba com Floresta. Floresta e Pacatuba lá no Presidente Vargas. Já é amanhã. Já é amanhã? Sim, amanhã. Ah, então já é amanhã. É verdade. E o outro é domingo. Tá vendo aí, JF? O outro vai ser domingo? JF, não me derrube não. Não, JF. então perdoe-me, por favor, eu acabei me confundindo. Que um foi quarta, outro foi na quinta. Acreditava que sinceramente seria no domingo, Floresta e Pacatuba no PV, será no PV. Pelo amor de Deus, a federação, eu não tô vendo. Pois me diga aí, você que é bom de palpite, quem é que vai classificar pro quadrangular final? Floresta ou Pacatuba? Eu acredito que quem classifica é o Floresta. Floresta, né? Floresta, na minha opinião, vai classificar, vai seguir adiante aí. E no domingo teremos o outro confronto, Horizonte e Itapipoca. O primeiro jogo foi empate. O jogo agora é em Itapipoca. Quem é que leva essa, JF? Acredito que o Itapipoca classifica. Então, na sua opinião, Floresta e Itapipoca juntar-se-ão a Icasa e Guarani de Sobral no quadrangular final. É isso? Acredito que os dois vão seguir adiante. Tá certo, tá anotado aqui. Então bora falar do Verdão do Cariri, notícias do Icasa. Até cheguei aqui na rádio, encontrei o Aloysio e disse: ô Aloysio, o Icasa treinou hoje? Treinou. E o repórter tava lá, não era, presidente? Boa noite. É isso, Marco, boa noite JF, pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM, treinou, né? Não é porque é feriado que o Verdão deixou de treinar, não. O time trabalhador. Folgou pela manhã, apenas um descanso programado, mas agora à tarde um trabalho técnico-tático lá no CT Praxedão, trabalho com o campo reduzido, comandado pelo técnico Marcelo Vilar. A equipe vai finalizando a sua primeira semana de trabalhos pós-classificação para o quadrangular final, onde vai enfrentar, já no próximo final de semana, Pacatuba ou Floresta. E caso vai conhecer o seu adversário, inclusive amanhã. A partida acontece às 3h30 no estádio Presidente Vargas. O jogo de ida foi 1-0 para o Floresta, ou seja, o último adversário do Icasa está bem próximo de ser o próximo, né? O primeiro do quadrangular final. Quem esteve assistindo esta partida foi o técnico Marcelo Vilar, que retornou ontem a Juazeiro do Norte, apenas depois de visitar a sua família. Ele mora em Fortaleza e hoje ele conversou com a imprensa falando um pouco mais sobre os próximos adversários, sobre esta semana que o Icasa teve também para descansar e, claro, a perspectiva para o futuro do Verdão dentro deste campeonato da Série B. Não, foi bom. Foram semanas de muita tensão em busca da classificação, né? Eu digo que nós conseguimos o terceiro objetivo e nós aproveitamos a semana para duas coisas, né? Principais foi desopilar um pouco a cabeça dos jogadores, já que nós tínhamos 2 semanas, e treinar forte, né? Porque teve muitos jogos aí dessa primeira fase que a gente não tinha o que treinar, porque era jogo quarta e domingo. Está sendo bem aproveitado, o departamento médico tem recuperado os jogadores que estão com algum problema e a gente encerra a primeira semana satisfeito com o que aconteceu. Qual é a maior necessidade que o senhor acha que o Icasa tem hoje, professor? A primeira coisa que o Icasa tem que saber é que não conseguiu nada ainda, né? Nós conseguimos digamos assim, uma meta, mas o objetivo principal ainda falta ser alcançado. Então o time não pode desfocar de maneira nenhuma, tem que entender que é um novo campeonato e que a gente tem que buscar esses pontos para poder conseguir o objetivo final, que é subir para a primeira divisão. Ô Marcelo, fala um pouquinho também sobre a situação do departamento médico, né? Essa semana o André Tavares se machucou, o Jardel também voltou pro DM, o Gustavinho segue se recuperando. São situações que te preocupam para esse primeiro jogo fora de casa? Eu já tive a oportunidade de falar que muitas vezes eu não me preocupo com o atleta machucado, né? Porque a gente não tem o que fazer. Eu sempre foco na solução do problema, né? No atleta que pode substituir. E graças a Deus a gente nota a evolução técnica da maioria dos jogadores do grupo e a gente vê que se tiver que optar por outro atleta, esse atleta vai corresponder à expectativa. Diante do
dessa tabela que vem, que já está até pré-definida, né? Ou seja, o Icasa sabe quem vai pegar fora de casa, quem são os prováveis adversários dentro. Não foi melhor para o Icasa pegar um Guarani de Sobral e até a possibilidade de pegar um Itapipoca dentro dos seus domínios, até por saber que são duas equipes fortes, que já disputaram o Série A do Campeonato Brasileiro, que jogando lá sempre foi muito complicado, Marcelo? Olha, a gente não pode escolher adversário nem nada. Nós buscávamos essa vantagem de jogar 2 partidas dentro de casa, essas 2 partidas vão acontecer aqui. Isso não quer dizer que vai ser fácil, que isso seja garantia de que vai ter sucesso, vai ter que suar, transpirar muito para poder conseguir. Mas independente disso, a gente sabendo que o nosso primeiro adversário será o Pacatuba ou o Floresta, né? A gente já passa a estudar os adversários. São 2 adversários que nós enfrentamos. A gente passa a observar o que deu certo e o que precisa ser corrigido para que seja um jogo onde a gente tenha condições de conseguir o resultado em busca do objetivo final. Ô Marcelo, esse processo de conhecer um pouco mais do adversário, levando em conta que o Floresta pode ser esse adversário, foi o último do Icasa, torna a coisa um pouco mais fácil, um pouco mais simples? Não. Não tem nada simples, cara, sabe? Eu acho que um dos grandes problemas do Icasa aqui esse ano foi porque se achava que ia nadar de braçada e não é assim. Infelizmente, não é assim, né? A gente disputa metro a metro dentro do campo em busca da vitória. Eu acho que o campeonato se mostrou muito nivelado e vai ser mais ainda agora nessa reta final. O que resta para nós é saber que, dependendo do adversário, nós vamos ter situações diferentes. Porque jogar com o Pacatuba, naquele campo de Pacajus, é uma realidade. Jogar contra o Floresta no estádio Presidente Vargas é outra coisa. E a gente tem que estar preparado para uma situação ou outra para não deixar acontecer o que aconteceu na primeira fase. Ok, ouvimos aí o técnico do Icasa, Marcelo Vilar, avaliando o atual momento da equipe na competição, aguardando seus adversários para a próxima fase, mas bem otimista, viu, Marco? Ele até reconhece que a equipe em determinados momentos sentiu bastante a pressão do campeonato, vacilou, falhou em alguns momentos, mas que esta semana já foi muito proveitosa, a recuperação, uma semana para desopilar, mais tranquila, mas a partir de segunda, o Icasa já treina sabendo quem será o seu adversário e já faz uma viagem no final de semana, então vai ser uma semana um pouco mais complexa, um pouco mais aí, cheia de atividades para a equipe do Verdão do Cariri. E depois de toda aquela pressão antes da vitória contra o Floresta, o Icasa teve essa semana para aprimorar treinamentos, tentar recuperar mais alguns jogadores, buscar entendimentos, num clima de tranquilidade. Nada melhor, porque se o Icasa tivesse tropeçado diante do Floresta, não tivesse vencido aquele jogo, o Icasa estaria exatamente nessa tensão do mata-mata, né? Tentando ainda chegar ao quadrangular. Então, uma semana boa de trabalho, esperamos que tenha sido bem proveitosa, para que aí sim, a partir da semana que vem, o Icasa possa entrar nesses 3 jogos decisivos. E se tem tempo também para recuperar o pessoal que está no departamento médico, com a exceção do Tavares e Gustavinho, que ainda são dúvidas por serem problemas um pouco mais complexos. O Tavares se contundiu esta semana, mas enfim, tendo tempo já é muito bom. E o Juninho Rosa, voltando aos trabalhos, também é uma opção a mais ali para o técnico Marcelo Vilar. Lembrando que o Icasa ainda trabalha amanhã, daqui a pouco eu falo mais do Verdão do Cariri aqui no Vale Esportes. Valeu, Aloysio, obrigado pelas primeiras do Icasa aqui no nosso timaço da Vale FM JF. A hora do timaço. Em Juazeiro são 18h24, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Que tal colocar revestimento fumê no seu carro? Então o endereço certo é a Sofumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamento. Você mora em apartamento, quer ter mais privacidade, né? Lá na vidraça, né? Na janela, então coloca lá na parte envidraçada, revestimento fumê com qualidade da Sofumê Service, que lá tem uma película de alta performance com até 10 anos de garantia, viu, JF? Maravilha. É só entrar em contato pelo WhatsApp 988054899 ou então vá amanhã mesmo na Sofumê
Fale com meu amigo Edilson, Rua José Marrocos, 408, ali pertinho do Mercado Senhora Santana. Eu chamo a atenção de você do Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou para presentear alguém com bom gosto. É a nova sensação do nosso comércio, fica localizada na Rua Miguel Lima Verde, no Mandacaru Center, 494 do centro da cidade do Crato, onde você será muito bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. E aí, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênese Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso, condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar, financiamento de 100% no seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Só que tem um detalhe, chega um momento em que você para de pagar o financiamento, aí você vai pagar pequenas taxas. Eu posso falar porque eu coloquei lá o trabalho da Gênese Solar na minha casa, economizei mais de 80% daquilo que eu pagava na conta de energia. Gênese Solar, chama no zap, fala com meu amigo Luciano, 981237956. A Gênese Solar também está lá no Cariri Shopping, no estacionamento, pertinho daquela entrada ali dos Mercadinhos São Luís. Bom, a gente fala também que o Vale Esportes do Timaço da Vale FM tem o oferecimento dos produtos Ambev feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Pois é, a região do Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas. Tem os salgadinhos Pipocleps com vários sabores, os steaks de cebola e bacon. É uma delícia, viu, gente? A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonières aí os nossos produtos Ambev feitos com amor. É nosso, esse é nosso, é do Cariri. E lembrando que nesta semana o Cariri da Sorte está com uma premiação incrível. Você pode ganhar no quarto sorteio 6 motos Honda Pop 0 km. É isto mesmo, meu amigo, 6 motos todas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos 0 km Honda Pop no Cariri da Sorte desta semana. Lembrando que do primeiro ao terceiro prêmio tem R$5.000 e no Giro da Sorte 20 rodadas de R$500. Tudo isso por apenas R$5. Meu amigo, perca tempo não. Ajude as ações da PAI, compre já o seu Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. Bom, a gente fala também aqui no Timaço que trabalhamos em nome do ESC Cursos, que comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do do pré-vestibular e do Enem 2023, E uma novidade, a turma ESC Med com preparação exclusiva para os vestibulandos de medicina. É isto mesmo, não perca tempo, matricule-se agora e faça parte do cursinho que tem o maior índice percentual de aprovações em vestibulares e também no Enem, além da melhor equipe de professores, ótimo material didático, uma equipe pedagógica pronta para ajudar ao aluno. Mais informações, ESC Cursos, WhatsApp 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. A churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento, tem aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Churrascaria Mão de Vaca, delivery 988657741 ou 99805-4212. A gente fala também aqui no Timaço da Vale FM da Garage Veículos Multimarcas, compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas, é isto mesmo. Carros com procedência, melhor avaliação do seu usado. Mais informações, Garage Veículos fica localizada na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. 992088592 é o WhatsApp, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Rapaz, bateu aquela fome, deu vontade de comer aquele hamburgão, aquele que lhe deixa realmente bem abastecido, bem satisfeito.
Me diga aí, J Food, o que é que eu faço? Rapaz, é muito simples, é muito fácil. Baleia Burger, uma entrega rápida, aquele baleia gostoso, suco bem geladinho ou refrigerante, você que vai escolher o melhor preço, atendimento da cidade de Juazeiro, 988380548. Baleia Burger, uma delícia, 988380548. Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha preço, qualidade e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortinas e vidro, box, espelhos e esquadrias, Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320. Você pode mandar e pedir o orçamento aí pelo WhatsApp, que é o 99812-5851. Você pode fazer a matrícula do seu filho do Colégio Compasso na rua Odilon Gomes 474 do bairro Tiradentes. Mais informações pelo 35710531. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias. Adorados Banha Mercadoria em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para deplacar ou deplacada e pagamos à vista. Não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio. Dourado Joias, Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, com WhatsApp 999933031, Instagram, @Dourado Joias com 2 S's no final. A gente fala também da Fox, que tem uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses das peças montadas na loja, uma grande variedade em smartphones, iPhones, nossa, é muita facilidade para você pode comprar em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, com 2 lojas no centro aqui da cidade de Juazeiro, e tem uma loja Fox aberta para você agora lá no Cariri Shopping. Conosco também, JF, Jau Presentes. É ou não é sensacional, JF? Jau Presentes, a melhor loja, tudo no atacado, varejo, decoração completa para sua casa, brinquedos aí para o seu filho, para sua filha. Pensou presentes, pensou Jau Presentes na Clóvis Bevilacqua 536, no meio do quarteirão, bem no centro da cidade de Juazeiro. Jau Presentes, a melhor do Cariri. Qual é o endereço direitinho aí? Clóvis Bevilacqua 536. 536, já decorei. No meio do quarteirão. Rapaz, além de J Food, ele é J Gift também, O homem sabe tudo aí de loja para presente. O nosso querido JF. Sei, da Jau Presentes, que é a única que é referência. Ixi, mas é exclusivo, ó. Eu tô sabendo que você é exclusivo de Jau Presentes. Você é exclusivo de Duval. Sim. Hamburgueria Val. Não é assim? Sim. Eu vou descobrir mais que é que você é exclusivo. Passa é caro. Você é exclusivo de Professor Gilberto também. Sim. Aí. Sou exclusivo do Timaço. Tá certo. Esse JF fez uma médiazinha no final. Conosco, Centro Universitário. Fiz uma solicitação Leão hoje, estou esperando a Sampaio. resposta. Aí, tá vendo aí? Tá correndo risco. Centro Universitário Leão Sampaio, inscrições abertas para o vestibular digital, formando grandes profissionais. Unileão sempre com você. Um abraço para o querido amigo Jaime Romero, que é o reitor da Unileão, sempre apoiando o Icasa. A Unileão tem essa parceria importante já há vários anos, apoiando o nosso Verdão do Cariri. E um abraço mais uma vez, professor Jaime, grande torcedor do São Paulo Futebol Clube. Um abraço, professor Jaime Romero, nosso respeito por esse grande nome da educação, não só da região do Cariri, mas de todo o estado do Ceará. A gente fala também do Hotel Abuarama, a casa do caririense na capital cearense. Faça a sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. É o WhatsApp também, Hotel Abuarama. Um abraço pro Genilson, toda a sua equipe. Aqui Vale FM 99,9. Vamos em frente também, em nome sabe de quem? De quem? Atacom, meu amigo. Atacom, o home center que o Cariri aprovou. O Atacom tem tudo para você lá, decoração, cerâmicas, pisos, luminárias, Tudo com a melhor condição para você, e a entrega mais rápida do Cariri é da Atacom, na rua Doutor Mauro Sampaio. A hora no Timaço. Bom, são 18h35, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet.
aqui na cidade, para toda a região do Cariri. Daqui a pouco, o Quilmer de Campos com os confrontos decisivos do final de semana na Copa do Nordeste, inclusive o clássico entre Fortaleza e Ferroviário. Você que é bom de palpite, João Filho, nunca erra. Ave Maria. Hoje eu não estou podendo dar palpite, porque eu sou com camisa de clube de futebol. Então, tem um regulamento que diz que quando a gente vestir uma camisa de um clube, a gente tem que ficar fora do palpite, tá bom, JF? Sim, senhor. Mas no caso, você, Fortaleza e Ferroviário? Pra mim, da Fortaleza. Mas, João Filho, você tá pegando no pé do Ferroviário faz tempo. Não. Desde o jogo contra o Grêmio, JF. Com a realidade, né? Fortaleza é favorito. Tá bom, tá certo. Bom, daqui a pouquinho tem mais notícias da Copa do Nordeste, porque quem é que tá chegando agora, João Filho? Pois é, já falamos do Icasa, hora de falarmos do Guarani de Juazeiro, das meninas do Leão do Mercado, que seguem na preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro Série A3. É isso, Anderson Luiz. Boa noite. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. É isso. As meninas do Leão do Mercado seguem trabalhando, inclusive hoje trabalharam 2 períodos, pela manhã lá no CT e agora à tarde também fizeram um trabalho lá no CT, visando esse campeonato brasileiro da Série A3. O Guarani que aguarda o seu adversário, que ainda não está definido. Aguarda-se que, pelo menos nessa primeira fase, o Guarani tenha como seu primeiro adversário um time de menos qualidade, eu posso dizer assim, porque nós temos grandes times do nosso futebol nessa competição. Um maior exemplo disso é o Vasco da Gama, que está na Série A3 do Campeonato Feminino e pode sim ser um adversário do Guarani, dependendo do cruzamento, dependendo do sorteio que vai acontecer lá na CBF. E para isso, o Guarani tenta contratações de algumas atletas. Já teve a contratação da goleira Thaís, que deve chegar nesse final de semana, e tem mais 4 ou 5, pode ser até 5 jogadoras que podem vir para o Guarani vestir a camisa do Leão do Mercado nesse campeonato importantíssimo. Falta mais a questão do mercado, ver como é que tá a questão dessa disponibilidade das atletas de qualidade que venham para somar. Tem muita menina de qualidade no Guarani, mas lógico, falta ainda a cancha, a experiência para essas atletas, e o Ronaldo, junto com a diretoria do time feminino, está atrás dessas contratações para o Guarani chegar muito bem e quem sabe até conseguir passo a passo, né, João Filho? Primeiro passar dessa primeira fase e em seguida sonhar com acesso para a Série A2 do Campeonato Brasileiro. A gente fica na expectativa, principalmente do adversário da equipe. Qual será o primeiro adversário das meninas do Guarani nesse campeonato nacional? Você citou aí o Vasco da Gama. Enfim, vamos ficar na expectativa. A CBF, que é a organizadora da competição, acredito que nos próximos dias deve estar confirmando aí o adversário, o time adversário que vai enfrentar o Guarani, né? A informação que eu tenho é que na próxima semana já pode sair esse sorteio oficial. E assim, o sorteio é feito de acordo com o ranking das equipes. O Guarani é a primeira vez que vai participar de um campeonato nacional. Sim. Então não está ranqueada como as grandes equipes e pode sim pegar uma equipe de mais tradicional como o Vasco, como Juventude, como Criciúma, dentre outras equipes no futebol feminino, e pode pegar logo uma pedreira logo de cara, o Leão do Mercado. Tem que aguardar o que vai acontecer de fato no sorteio, e o Leão do Mercado segue trabalhando para, independente do adversário, quem sabe conseguir esse resultado positivo, que é classificar-se para a segunda fase da Série A3. Tomara, meu querido Anderson Luiz. Muito obrigado pelas suas informações atualizadas do Guarani, das meninas que seguem aí a sua preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A3 desse ano de 2023. Em Juazeiro, são 18h38, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. A gente faz um intervalo, paradinha rápida, 18h39, voltamos na sequência. Vale FM. Atenção! Com a chegada das chuvas, aumenta a chance de incidentes como desabamentos, desmoronamentos e alagamento. Fique atento ao aparecimento de rachaduras em paredes e pisos. Cacimbas e poços precisam de atenção especial. Ao identificar uma situação dessa natureza, entre em contato com a Defesa Civil 889-9862-2740 ou Secretaria de Infraestrutura 3199-0385. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade.
Já pensou em levar pra casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos Honda Pop de uma vez só? Isso mesmo, 6 motos de uma vez só. Só no quarto sorteio do Cariri da Sorte desta semana tem 6 motos Honda Pop 110 e 0 km. Eu falei, 6 Honda Pop 0 é demais. E mais, 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais. E o título é dupla chance. Tudo isso por apenas 5 reais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM. Vale FM. Bom, de volta aqui no Timaço da Vale FM, são 18h42. Daqui a pouco tem o Kilber de Campos que vai trazer informações lá da capital do estado. Reta final, onde Ceará, Fortaleza e Ferroviária estarão em campo nesse final de semana pelas quartas de final, Marco. E com detalhe, é jogo único. Quem perdeu, um abraço, não tem outra oportunidade não. É verdade, João Filho. Deixa eu aproveitar aqui para trazer um assunto e até uma coincidência, eu tô aqui com a camisa do Campo Grande hoje, que eu ganhei no ano passado, quando o time estava disputando o campeonato. Sim. E a gente colheu uma informação, o Anderson também tem essa informação, tá apurando mais detalhes. O Campo Grande, ele corre o risco de não jogar a Série C do Campeonato Cearense. Sim. O Campo Grande tem uma pendência a ser resolvida no Tribunal de Justiça por conta de um jogo que atrasou cerca de 30 minutos ainda no campeonato do ano passado. Então, certo. O time recebeu uma penalidade, uma multa a ser paga. Sim. E essa multa não foi paga, segundo informações. Então, a federação não teria aceito a inscrição do Campo Grande por conta dessa pendência. O Campeonato Cearense da Série C nem tem data definida para começar. Agora, por uma questão de direito, eu entendo que o Campo Grande é um dos participantes do torneio. Sim. Poderia perfeitamente a federação emitir um comunicado. Olha, o campeonato vai começar dia tal, até dia X você tem um prazo para resolver todas as pendências. Porque, não sei, não estou com o regulamento das competições aqui, mas às vezes assim soa um pouco de arbitrariedade. Nada que uma conversa, nada que um bom entendimento, nada resolver, que o bom senso não possa resolver. Com certeza. Tem a pendência a ser solucionada, tranquilo, tá bom.
deixa o time aqui com a vaga garantida, já que é um participante do torneio já há vários anos. O prazo final seria até hoje. O prazo hoje é para inscrever o clube na competição. Inscrever o clube na competição. Só que essa pendência impede que o clube seja inserido no torneio. Mas é o que eu acabei de falar. Eu acho que poderia haver um entendimento. Com certeza. E olha, o campeonato não vai começar amanhã. Então, vai começar quando? Maio, junho, julho. Não se sabe ainda. Então, a federação poderia perfeitamente acolher a inscrição do Campo Grande e definir, olha, você tem 30 dias antes do campeonato começar para poder resolver esse problema. Eu acho uma certa arbitrariedade, sabe? Dizer, Mas olha, você não vai participar hoje? O Campo Grande tenta junto à federação uma maneira para depois do comunicado que não poderia participar da competição, a direção do Campo Grande está tentando aí, né, reverter essa situação, mas parece que o pessoal da federação está meio irredutível. Mas é o que eu falei, eu acho que deveria dar um prazo maior para resolver esse problema. Tem que pagar lá uma multa. Pronto, até o dia tal você tem que pagar, senão não joga. Aí tudo bem. As informações que chegam pra gente, um abraço pro querido Tony Souza, 10 de abril é a data do arbitral e 10 de junho vai começar a terceira divisão. Então tem muito tempo. Nós estamos em 24 de março. Abril, maio, junho, quer dizer, pouco menos, né, de 3 meses. Já tem o edital e destaca muito bem as datas, o início a data do Conselho Arbitral e, consequentemente, a data de início da competição. Bom, o Campo Grande está tentando resolver essa situação e tomara que isso possa ser solucionado. Nós temos 2 times na Série C. É o Cariri, né, o time de propriedade do Dr. Rosenberg, o Cariri Futebol Clube, que ainda não se foi rebaixado. Não temos a informação da confirmação acho do que Cariri. Vai participar, né? Acredito sinceramente que sim, né? E o Campo Grande, que iria participar, mas está com essa pendência. Tomara que o problema seja resolvido o mais breve possível. Quem vai participar é Kilmer de Campos, que vai trazer informações pra gente agora lá da capital. Aí tem que ter um chamador especial. O chamador tá aqui, com a camisa bonita, viu? Só que o chamador, viu, Kilmer de Campos, você que torce tanto pelo Ferroviário... E gosta muito dele? Ele tá do outro lado, viu? Vixe. Eu vou tirar uma foto da camisa dele e mandar pra você, viu? Kilmer. E tem mais, ele tá fora dos palpites também. Pode dar palpite não. Pode não. Porque tá com a camisa do clube que vai enfrentar o Ferroviário. Boa noite, seu Antônio. É bem constrangedor, mas... Alguém lhe forçou a vestir essa camisa? Realmente, meu querido grande Marco Valério, boa noite, Marco, boa noite, JF, amigos do Timaço da Vale. Realmente eu não fui forçado não, mas é uma das camisas do futebol cearense que eu acho muito bonita, viu, Marco? Não tenho esse carinho todo não sou torcedor não, mas eu vesti porque eu acho realmente um manto bonito. Você tá pipocando pra tudo. Não, tô não. Não é que eu queira dizer que tô do lado do time dele, mas eu acho uma das camisas do futebol cearense mais bonita essa que eu estou vestido. Não sei se o Kim vai concordar. Eu sou mais a do Campo Grande. Campo Grande, com certeza, Marco. Do Verdão do Cariri também, né? O Icasa. Né? O que é que você achou dessa resposta? Foi merecedora de elogios ou foi um desdobrozinho, fuleiragem, Kilmer? Eu tô vendo aqui a camisa, a foto que você mandou. Meu Deus do céu, boi da rifa. Trairagem, né não? É muita trairagem. É o que eu tô acabando de falar, meu querido Kilmer. Ou ele traiu, Kilmer. Não, Kilmer. Jamais eu lhe trairia, Kilmer. Não sei qual é a pior. É aquela que você usava ou essa? Tenho um carinho enorme por sua pessoa. Mas, infelizmente, eu acho que uma das camisas mais bonitas é essa camisa que eu estou vestido. Não acho que você não vai concordar, logicamente, né? Rapaz, eu não acho, não. Quem quiser ver a camisa do Boi, Rádio Vale FM 99 Oficial, dá uma olhadinha aí no nosso canal no YouTube. Oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Mais camisas à parte, times à parte. Fala, Kilmer de Campos. Um abraço, meu querido Boi da rifa. Grande Marco Valério João Filho. Você falou em coerência, Marco Valério, em relação à tabela aí do Campo Grande. Olha a falta de coerência em relação à Copa do Nordeste. Veja só, Fortaleza e Ferroviário jogaram na quarta, viajaram na quinta. Ou seja, chegaram quinta à noite, já jogam sábado. Ceará e Sergipe jogaram em casa. O Ceará em casa, o Sergipe na casa dele. Aí o jogo é domingo. Ou seja, eu acho que deveria ser o contrário. Ceará e Sergipe no sábado, Fortaleza e Ferroviário no domingo.
Eu apurei, ouvi dizer que seria assim, do jeito que eu estou falando. Mas não é, porque o Sergipe não conseguiu um voo para chegar em Fortaleza. Aí, meu amigo, problema do Sergipe, meu amigo. Aí porque o Sergipe não chegou a tempo, aí sacrifica o Ferroviário e o Fortaleza, principalmente o Ferroviário, que tem um elenco reduzido. Eu não consigo entender essas gororobas, não. Ou então bota o jogo na segunda, bota o jogo domingo, sei lá quando. Aí você sacrifica o Ferroviário, que vem de uma viagem... O Ferroviário chegou em Fortaleza na hora que eu cheguei. Ontem eu estava nesse horário voando. O Ferroviário voou num voo depois de mim. Eu cheguei 15 minutos antes do Ferroviário a Fortaleza. Ou seja, eu não vou jogar bola, estou tranquilo. Agora, jogador de futebol que vai jogar bola, que teve um treino hoje, já consigo para jogar amanhã 4h30, é de lascar, viu? Boi da Rifa, Marco Valério e João Filho. Bom, 9 fora essa problemática, o Fortaleza, tirando os jogadores que estão doentes no hospital, e não são poucos, o último foi o Brits. Não joga, tomou o cartão amarelo e está fora. O Dudu, lateral direito, deve voltar ao time. E os jogadores que estão quebrados? O último a se quebrar foi o Samuel, que foi quebrado. Exato, eu estou colocando que foi quebrado, porque a entrada do Deizinho do Ferroviário foi maldosa em cima do jogador Samuel do Ceará Sporting. O Ferroviário que terá a volta do Matheus Silva, lateral pela esquerda, que não jogou no Recife, terceiro amarelo, e terá a volta do Vinícius Paulista, volante, que estava gripado com essa virose que está perambulando sertão afora, também não jogou no Recife porque estava adoentado. O jogo às 4h30, cercado de muita expectativa. Eu até coloquei para o Paulinho, que em quarta-feira lá no Recife, na coletiva, Paulinho, a hora da revanche. Ele disse, não, esqueça a revanche. Não tem revanche nenhuma. Agora nós vamos entrar com sangue no olho para tirar o Fortaleza. Outro detalhe interessante. Os torcedores do Fortaleza que eu conheço aqui na capital, eu fiz uma pergunta. Você, fulano de tal, você prefere o Penta ou o título de campeão do Nordeste? Eu perguntei a 10. Os 10 tricolores disseram, eu quero o Penta. Copa do Nordeste eu ganho depois. Se vier, beleza. Mas eu quero o Penta. Eu que eu digo o torcedor do Fortaleza. Então, a torcida do Fortaleza está embevecida pela história do Penta. Porque o Penta, tem a história que o Ceará foi Penta quando não tinha federação, que o pessoal fala por aqui que foi o Penta fantasma. Eu não vou entrar nessa discussão. É igual a história do Palmeiras, campeão mundial, que nunca foi mundial. O Fortaleza, sendo Penta, vai brigar pelo Hexa. Aqui no estado do Ceará, ninguém é Hexa. Hexa é luxo, como o Náutico é Hexa lá do estado de Pernambuco. Então, o jogo de amanhã, cercado de muita expectativa, mas a torcida do Fortaleza está de olho mesmo, é no jogo do outro sábado. De amanhã a 8 dias, o primeiro jogo contra o Ceará, que vale o pentacampeonato para o Fortaleza. Vitor Gabriel, do Ceará, não joga, ele peitou o juiz naquele jogo contra o Esporte Clube do Recife, pegou 2 jogos de gancho, o Ceará está tentando um remédio jurídico para tentar colocá-lo em campo, mas notícia de agora é que o Vitor Gabriel pegou 2 jogos, já cumpriu um, cumpre o segundo, exatamente contra o Sergipe. O Sergipe não conseguiu voo, é aquela história, é mais fácil aqui de Fortaleza você chegar em Lisboa, em Miami ou na Terra do Sal, em Cabo Verde, do que chegar em Aracaju. Não tem voo para Aracaju, você tem que ir a Salvador, ou Brasília, ou Rio de Janeiro. Então é melhor pegar o Guanabara. Como o Sergipe, bonitão da Fanta, não vem de Guanabara, aí o jogo foi para o domingo para poder dar uma folga para que o Sergipe pudesse pegar esse avião, não sei por onde, para chegar à capital cearense. Fortaleza, tempo nublado, perspectiva de chuva durante o decorrer do período, choveu pela manhã, mas agora não chove. Ao vivo, capital cearense. João Filho, me queira bem, o Ferrão ganha amanhã. Ao vivo, Fortaleza foi Quilmer de Campos para o timaço da Vale. Eu lhe quero muito bem, você é meu amigo, mas vai ficar igual um time ali que eu conheço. Só do cheiro de novo. João Filho, seja humilde, João Filho. Seja humilde, a verdade, seja humilde, tenha humildade. Olha, Isaac, lá em Portugal, que é torcedor do Flamengo, tá lhe ouvindo. Aí ele gosta muito de você, aí ele fica chateado com você. Não, mas todo mundo não entendeu, Boi?
todo mundo. Você não disse que é exclusivo de Val da Pista, Val da Pizza? Pois ele é flamenguista, viu? Doente. Não é indignado não, você pediu uma pizza e... você ser cancelado... O importante é ter saúde. Um raio livre lá aqui. JF, seja humilde, Ontem veio uma... Kilmer, você ainda tá por aí? Estão por aqui. Ah, tá certo. Vamos deixar o Kilmer pros palpites, né? Eu não posso participar do palpite. Vamos quebrar esse protocolo hoje, ó. Não, e Boi também não, viu? Então vai Boi ficar só eu, também Kilmer e a Luiz. Fazer o quê? Tamo fora, Kilmer. Não pode participar com essa camisa aí, não. Muito bem, Kilmer. Vamos respeitar o regulamento, não é assim, Kilmer? O regulamento. Inciso 8, parágrafo 5º. Quem tiver com camisa de clube não participa dos palpites. Agora tem aquele artigo 9º. O 9º. Do parágrafo 3º que diz que sendo um clube que não está envolvido nos jogos do palpite, pode palpitar. Que é o meu caso. Que o Campo Grande não vai jogar esse fim de semana, mas o Fortaleza vai e não pode. Vossa Excelência lembrou bem esse parágrafo. Então eu vou participar daqui a pouco, tá bom? Pronto. Agora, Boi da Rifa não tem nenhum Tá parágrafo que eu Só isente de participar. Só teve brecha pra baixo, né, Kilmer? Você tá Você vestiu a camisa... Vá como eu, que visto a camisa certa. Manda um abraço pra Tico da Buchada. Tico da Buchada, gente boa. Torcedor do Vasco. Torcedor do Vasco da Gama. Tico das Quentinhas, é um rapaz inteligente, torcedor do Corinthians. Tá certo, JF? Eu sei o que tá dizendo, né? Eu tô dizendo mesmo. ESC Pré-Vestibular e Cursos. Estão abertas as matrículas para as turmas do Pré-Vestibular e Enem. E esse ano tem uma novidade no ESC. É a turma ESC Med. Preparação exclusiva para quem quer passar no vestibular de medicina. Mais informações nas redes sociais do ESC, também pelo WhatsApp 999822476. Faça parte do cursinho que tem o maior índice de aprovações em vestibulares e Enem, acompanhando o aluno até todo momento, até a parte final, tá certo? ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Um abraço pro Franciélio Leite, ele tá na cidade de Abaiara, aqui na região do Cariri, tá escutando a gente. Um abraço aí para o Franciélio, obrigado pela audiência. Um abraço também aqui para o Nivânio, o pessoal que sintoniza a nossa Vale FM. Eu falo, Marco, também da Madeireira Beira Rio. Para você que quer economizar na hora de construir ou reformar, passa na Madeireira Beira Rio. Tem reinauguração da Madeireira Beira Rio nessa próxima segunda-feira, na rodovia Juazeiro Barbalha. Uma estrutura maravilhosa. Tudo que você precisa em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas, material elétrico, hidráulico. Entrega na obra, madeiras direto do Pará. 10 vezes. Você pode comprar e pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha, 99840-1976 e o número fixo 3512-5007. Conosco também no timaço da Vale FM, produtos Panebon, pão nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, burgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral, light, multigrãos, aveia e 100% integral. E a deliciosa massa para pastel Tasquinha, porque você já sabe, aquele pão delicioso com qualidade é Panebon, pão nosso, JF. Um abraço pro Antônio Pereira Sobrinho, tá escutando a gente agora. Um abraço pro Antônio, obrigado pela audiência. Alô, Antônio. Marco Valério, você falou dos produtos da Panebon Pão Nosso. Eu falo de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. 988-380548. Abraço pro Arlindo, Baleia, toda a equipe lá do Baleia Burger. 988-380548. Vai chegar na sua casa rapidinho. E você que trabalha no setor de semijoias, Adorados Banha, mercadoria em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para deplacar ou deplacada. E tem mais, paga à vista, viu? Não perca tempo. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, bairro Tiradentes, é o endereço da Dourados. WhatsApp, você sabe, JF? Vou passar pra você agora. 999933031. Instagram, @DouradoJoias com 2 S's no final. Maravilha, então. Vamos falar com a Luiz Vilar? Presidente? O Aloysio vai trazer mais informações do Icasa aqui no Timaço da Vale FM. Fala, Vilar. Falo sim, JF, mais destaques do Icasa. Como eu destacava na primeira participação, a equipe finaliza amanhã os trabalhos da semana. Às 8 horas da manhã no CT Praxedão tem treino, viu, Marco? Muito bem. E a gente destaca que hoje
O lateral esquerdo, Madson, não participou dos trabalhos porque ele foi infiltrar um medicamento. Ele tem uma inflamação no músculo adutor da coxa esquerda. Não é de hoje que ele se reclama de dores, que inclusive nos jogos vem pedindo a substituição por conta desse problema. E hoje não participou do trabalho para tratar, e o momento é esse mesmo, né? Essa semana e a próxima, o Icasa tem para treinar, para trabalhar e recuperar esses atletas que têm lesões, eu diria, um pouco mais tranquilas, mais leves, né? E aí não é o caso do Gustavinho e do André Tavares, que preocupam um pouco mais. Mas esse caso do Madson, ele sequer está no departamento médico, então é algo mais simples de se resolver. A gente acredita que na segunda-feira ele já esteja trabalhando normalmente com todo o elenco. E uma pena a questão do Gustavinho. Eu gostaria muito de ver esse jogador em condição de atuar ainda nessa competição, porque é um jogador que causou muito boa impressão nos primeiros jogos. Acho que ele fez 2 partidas pelo Icasa. Mas ele acho que lesionou naquele jogo contra o Guarani de Sobral, se não me engano, né? Agora de cabeça não vou lembrar, mas acho que foram umas 4 a 5 partidas que pelo ele menos ainda ali fez. do ataque, Aloysio, era o jogador que mais chamava atenção. Inclusive, tava virando assim uma espécie de xodó da torcida, Isso. né? Mas existe a possibilidade, Marco, dele voltar justamente nos jogos que o Icasa faz na Arena Romeirão. No dia 9 ele já pode ter condição, pode pelo menos ser uma opção ali no banco para entrar no segundo tempo e quem sabe na última partida já possa entrar como titular, mas isso vai ser aí um critério do técnico Marcelo Vilar, né? Ele que vai definir, assim como a questão do Juninho Rosa, né? Que vai se recuperar também e sequer fez a sua estreia. Esse é um jogador que a gente ainda tá aí sem saber Incrível, né, qual é o seu talento, enfim, da sua capacidade, porque a gente não viu. Tudo que a gente viu do Juninho foi vídeo, né? E por vídeo, todo mundo é bom, né? Mas em campo é que a gente vê realmente a qualidade de jogo. Não, é uma verdade. A Luiz tá pegando mal de João Filho, Mas viu? é verdade. Quando a gente vê o jogador no vídeo, só vai pegar os principais lances, né? Os melhores momentos ali. Em campo é outra história, disso, né? Luiz. Você Não, está certo disso. Pois Jogador de DVD tem um bocado por aí. Mas em campo é que a gente vê DVD realmente. ainda? Rapaz, tem não, JF. Eu acho que não. Manda pelo WhatsApp, né? Manda pelo WhatsApp, né? Valeu, Aloysio. Fica aí pros palpites, hein? Tô por aqui. Fica. Um abraço Lembrando... Pois não, JF. Não, o senhor Lembrando o nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Obrigado, pessoal, que está interagindo também pelo nosso chat, no nosso canal no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. 988429514. Repita. 988429514 é o WhatsApp para você fazer o seu pedido. E chega rapidinho a pizza, hein? Bem quentinha, bem gostosa. Vou início daqui a pouco é uma reunião com o senhor. Viu? Certo. Quilmer de Campos, vamos começar os nossos palpites e você quem vai dar a última forma. Boi está credenciado ou está excluído nos palpites de hoje? Eu chequei o regulamento agora, não existe brecha, tá excluído. Tá fora. Não tem nenhuma exceção, que Tá fora. Nenhuma, eu olhei agora o regulamento de cabo a rabo, não tem. Tá Marco tem, porque ele citou o parágrafo 9, Vossa Excelência Marco Valério está certíssimo, o parágrafo 9 isenta quem estiver vestido de camisa, desde que o clube não esteja participando de competição nenhuma. Pronto, Vossa aí. Excelência está certíssimo. Então vamos lá, vamos botar o cearense entra também? Claro. Então vamos começar pelo cearense. Vai ter pouco jogo esse fim de semana. Em Assim, em nível Quilmer de nacional, Campos, né? me diga uma coisa, quem vai passar de fase para quadrangular decisivo? Floresta ou Pacatuba? Floresta. E aí, Marco Valério, quem passa? Floresta ou Pacatuba? Floresta. A Luiz Vilar? Eu também acho que é o Floresta. Floresta? Ou Quilmer de Campos, quem passa? Itapipoca ou Horizonte? E o senhor não fala, não? Eu já falei durante o programa, falo novamente. Floresta para mim vai classificar. Quilmer, Itapipoca ou Horizonte? Itapipoca. E aí, Marco Valério, quem passa? Rapaz, eu vou com Quilmer, Itapipoca. A Luiz Vilar? Estou certo disso também, Itapipoca. Como eu disse também durante o programa, na minha opinião, o Itapipoca vai seguir adiante. 100% de aproveitamento. Daqui Itapipoca, dos palpites da gente. Não nos derrube, pelo amor de Deus. Unanimidade. Nesse final de semana vamos conhecer os finalistas do campeonato lá do Rio Grande do Sul. Eu tô com pena de boi, rapaz. Rapaz, bote boi. Não. Tem que. Senão tá bagunça certo. o regulamento. Tá rapaz. certíssimo, E a Marco gente tem um Valério, tá auditor certíssimo. fiscal que é Com Quilmer de certeza, Campos. com certeza, né? não. O poliglota. Não vamos burlir a lei. Tá certo, Marco Valério. Ai, gostei. Falou bonito. Ô, Quilmer. Doutor Carvalho tá ouvindo. Quilmer, amanhã tem Grêmio e Ipiranga, semifinal do Gaúcho, é o jogo da volta. Quem passa? Ipiranga.
E aí, Marco Valério? Grêmio. Kilmer tá com raiva do Grêmio, porque o Grêmio ganhou do Ferroviário. Ele tá com a raiva desse Grêmio. Ô, Aloysio Vilar, quem passa? O Grêmio ou o Ipiranga? Grêmio. Na minha opinião, o Grêmio passa e passa com o pé nas costas. Não é assim também. Uns 2 gols tá bom. O Ipiranga vai perder, mas é de pouco, né? O Ipiranga vai perder, mas vai perder de pouco, né? Não, ganhou a primeira, 2-1, né? Vai perder ganhou amanhã. a primeira. Tem nem perigo. Ô, Kilmer de Campos, Internacional e Caxias, quem vai pra final? Caxias já fez o comercial dele, o Internacional. E aí, Marco Valério? Eu concordo plenamente com o Super Kilmer. Inter. Ô, Aloysio Vilar, então significa dizer que, na sua opinião, teremos mais um Grenal? Nenhuma novidade? Mais um Grenal, JF. Muito bem. É igual o Ceará também, tá? Na minha opinião também, Grêmio e Internacional vão decidir por mais um ano o campeonato lá do Rio Grande do Sul. Vamos ao Nordestão, Marco Valério. Amanhã tem Fortaleza e Ferroviário. Quem passa? Rapaz, você pergunta logo a minha. Não, eu acho que dá Fortaleza. Com todo carinho que eu tenho ao Kilmer, mas eu acredito na classificação do Fortaleza. Tá vendo, Kilmer? Kilmer de Campos, me diga uma coisa. Ferroviário amanhã classifica? Jogo da vingança, amanhã passa. Muito bem. Aloysio Vilar, quem passa? Fortaleza ou Ferroviário? Fortaleza. Muito bem. Que é isso, Aloysio? Olha, ele faz até só vem vinheta. pra cima de mim, Ele faz até vinheta pra você, quanto mais outra coisa. Na minha opinião, vai dar Fortaleza também. Ô, Kilmer de Campos, domingo tem ABC de Natal e Náutico. Quem passa? ABC. E aí, Marco Valério? Rapaz, eu vou no Náutico. Acho que vão aprontar, as Barbie vão aprontar. Aí, tá vendo? Se fosse João Filho, o mundo caía. É, porque é conhecido lá, né? Não, você que tá dizendo. Não, você você. nunca foi. Vai em Recife, pergunte ao torcedor do esporte como é que chama o pessoal do Náutico. O torcedor do esporte, né? Eu fui falar uma vez esse baixinho comentando aqui quando o Náutico veio jogar com o Icasa aqui. Eu comentei baixinho, o cara da comissão técnica olhou feio pra mim. Aliás, uma das camisas mais bonitas do Brasil é do Náutico. É verdade. Ô, Aloysio Vilar, quem passa? ABC de Natal ou Náutico? ABC. Acredito que o ABC classifica também. Eu também. Teremos domingo o Sport, Kilber, contra o CRB. Eu acho que dá CRB. E aí, Marco Valério, quem passa? Tem nem graça, Esporte, e esse time vai pra final, viu? Aloysio Vilar, quem passa? O Sport ou o CRB de Alagoas? Vou de Esporte. Muito bem. Na minha opinião, eu vou com o Kilber. Quem classifica pra mim será o CRB. Clube de Regatas Brasil. E domingo também tem Ceará e Sergipe, Kilber, aí na capital. Quem passa? Eu acho que dá vozão tranquilo, Ceará. E aí, Marco Valério? Faz nem medo. O Ceará classifica com tranquilidade. Ô, Aloysio Vilar, vai dar Ceará ou vai dar o Sergipe? Vozão. Eu sou obrigado a concordar também que o Ceará vai... Obrigado a concordar. Obrigado a concordar, foi massa. Eu sou obrigado a concordar, porque o Ceará é favorito. Obrigado a concordar. Eu sou obrigado a concordar. Não dá pra cravar o Sergipe, não dá, não. O Sport CRB, o CRB é um grande... O Sergipe é grande lá no estado dele, nem no Nordeste é grande, pelo amor de Deus. É isso, João Filho. Há controvérsias. Há controvérsias? CRB é grande aí. O CRB é um grande clube do futebol nordestino. Em Alagoas, né? João Filho tem humildade. É demais, homem. Falta de humildade desse rapaz. Bom. E amanhã tem seleção brasileira contra Marrocos. Tá. Pra mim dá Marrocos. Não, filho, começou. Rapaz, coisa feia, João Pra Filho. mim dá Marrocos. Torcendo contra, João Filho. Eu torço. Não, eu vou torcer sempre pela seleção brasileira. Pronto, é o direito que me assiste. E é o direito que me assiste torcer contra. Tá bom, torça. Não. E você, Super Kilmer? Se a seleção de Marrocos for a da Copa, aí é jogo duro. Se for uma seleção meia boca, o Brasil ganha. Então, eu não sei se Marrocos é aquela seleção da Copa. Eu vou ficar com o empate. E aí, Aloysio, você acha que o Brasil ganha amanhã? Não é imitando o Kim, eu ia dizer empate mesmo. Empate? É. Pra mim dá Marrocos amanhã. Marrocos ganha o jogo amanhã. De novo, João Filho. Grava um CD, fica rodando aí. Voltou 2 vezes, mano. Voltou 2 vezes. Terminar o programa pra ele mostrar o que chegou aqui. Vamos embora, JF. Vai tem nada a ver com vai isso. chamar de novo. Não tenho nada a ver com isso. É o povo do esporte que diz. Um abraço pro Robson Borges, nosso amigo Francisco, o pai dele fez aniversário, né? Nosso amigo Aleph, que é o cara das redes lá do Mercado Central, o Neguinho lá na Retífica e o Cícero, trabalha com o seu Ademir lá no Casarão. Coisa boa. Um abraço pro seu Ademir. Um abraço. E
E Marco, e o detalhe, né? Nós cumprimos o regimento interno do programa Vale Esporte. Exatamente, a gente respeita a legislatura. Aliás, a legislação, melhor dizendo. E não podemos fugir do que manda a lei. A Isso, lei é dura, mas tem que ser cumprida. Eu concordo plenamente com vocês. Com essa camisa aí você não fala. Um abraço. Muito bem, Kilmer. Aí fica a dúvida. Segunda-feira, Boi chegar nesse programa com a camisa do Ferroviário. Não pode falar também não. Pode falar também não. Se o Ferroviário estiver envolvido na competição, não, né, cara? A regra é clara. A regra é clara. Envolvido no palpite não fala. Não pode. Mas está sendo parcial. Vamos embora! Valeu, Super Kilmer! Valeu, Super Marco! Boa sorte aí. Sucesso! Até amanhã. Aliás, amanhã não, até Chore segunda agora, pouco né? amanhã. Tchau. Até segunda, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte.